Fabrício Amaral, verdade, no Fluminense teve a saída do Abad. Ele saiu, eu fiquei na dúvida se ele chegou a ser empichado ou se ele sofreu uma ameaça de impeachment. Na situação do Campelo, tempos depois não teve um processo de impeachment. Qual foi o posicionamento dos amarelos, Sérgio? Essa é uma questão que é muito pouco falada. Vocês viram as críticas das mais variadas feitas sobre o Alexandre Campelo, por parte desse grupo dito amarelo. Ocorre que, em dois momentos, não era o impeachment, era a abertura de uma comissão de sindicância. A abertura de uma comissão de sindicância poderia, eventualmente, levar ao impeachment, precisando de 2/3 dos votos para se discutir. E havia uma discussão dentro do Vasco que normalmente já mostraria que não se teria esses 2/3. Que havia um impacto de discussões de grupos dentro do Vasco naquele momento. Mas em maio ou junho de 2018, em função de uma denúncia interna no Vasco, que era com relação a valores de renda de jogos do Vasco, que o Vasco teria havido um desvio por parte do presidente do Vasco, coisa nesse sentido, houve um pedido de uma investigação, de uma comissão de sindicância. E essa comissão de sindicância, à época, ela não foi à frente, porque o grupo dito amarelo se reuniu lá, na reunião do Conselho Deliberativo. O Carlos Roberto Osório estava lá, outros do grupo amarelo estavam lá. Não me recordo se o Júlio Branco estava, provavelmente estava, mas o Carlos Roberto Osório me lembra perfeitamente. Foi ele, inclusive, que chamou para reunir. Não, vamos votar aqui para que não seja levado isso à frente. Foi isso, quer dizer, eles, através do voto, a diferença foi de 6 votos, uma coisa assim, 6 ou 7 votos, 5 votos, uma coisa assim. Em função deles, não houve o segmento dessa comissão de sindicância. Então, eles salvaram, naquela ocasião, o Campelo de uma comissão de sindicância, o que não levaria, provavelmente, ao impeachment, porque, como eu falei, se você tinha a diferença de 5 votos, ou 6 votos, 8 votos, não chegaria a isso. Evidentemente, o Casaca votou de maneira retilínea. O Casaca era oposição e votou baseado na investigação. O que ia acontecer depois de uma investigação é outra coisa. No ano subsequente, em 2019, em junho de 2019, início de junho de 2019, houve uma nova reunião com outra questão que era relacionada ao fato do Vasco ter demitido quase 100 funcionários num período em que ele teria dinheiro para pagá-los, e que isso causou depois em ações de execuções passou o Vasco a ter 50%, 100% a mais de aumento. Enfim, entre outras questões que estavam sendo ditas, e foi levado ao Conselho Deliberativo um novo pedido de uma comissão de sindicância, de uma sindicância no Vasco. E aí o Casaca, mais uma vez, foi a favor. Parte do grupo da oposição, o grupo de dissidência do Casaca, ficou mais ligado lá à lógica do Alexandre Campelo, o Euriquinho também, deu uma declaração em favor, dizendo que não entendia que não tinha que ser, e as pessoas ligadas lá ao grupo do Alexandre Campelo, parte de Benemédios, uma boa parte de Benemédios, e as pessoas que acabariam sendo ficariam mais ligadas ao grupo, na minha impressão, o grupo roxo, na eleição subsequente de 2020. Essas pessoas, elas tiveram uma posição diferente. As que estavam trabalhando ou lidando lá com o Campelo, com o Alexandre Campelo, e essa dissidência do Casaca, e o grupo de Benemédios, uma boa parte do grupo de Benemédios. O Eurico já tinha falecido, o Eurico faleceu em março, e essa reunião foi em junho. E dessa vez, o grupo dito amarelo, foi a favor de que houvesse essa comissão de sindicância. Mas nessa oportunidade, o discurso do Euriquinho, eu não sei se lembra que ele foi com uma roupa que parecia a roupa do próprio Eurico Miranda, pai dele. Ele deu um discurso, teve um discurso, e aquilo de certa forma influenciou alguns benemédios e tal, enfim, ou alguns outros de outras linhas, aí não se dá para saber, mas houve uma diferença, se não me engano, de 8 votos. Nas duas oportunidades, não se chegaria a um impeachment, porque as forças estavam muito equilibradas. O impeachment precisa de 2/3. Mas nem a comissão de sindicância foi instaurada. Nós, na ocasião, inclusive, fizemos uma nota dizendo que lamentávamos não ter sido
feita a comissão de sindicância, etc. Publicamos uma nota 1 ou 2 dias depois falando sobre isso e posicionamos de maneira absolutamente reta como é o nosso caminho, ou seja, tanto em 2018 quanto em 2019. Lembrando que comissão de sindicância não significa impeachment, é uma outra coisa. Mas, de qualquer maneira, mas é um caminho que pode levar em tese ao impeachment? Sim, é um caminho que pode levar em tese ao impeachment. Fala, Dário. E qual era a base, só por uma curiosidade, e qual era a base dessa sindicância, da abertura de sindicância? Como eu falei, foi o problema de que o Vasco, naquele período ali, houve um pedido do Conselho Deliberativo de alguns conselheiros, para que se falasse o que foi a verba do Paulinho. Lembra do Paulinho, né, que foi negociado? Como é que estava aquela verba, o que o Vasco tinha... E aí foi dito que, olha, o Vasco tem essa verba, e essa verba, porque nós estamos guardando aqui para pagar salário, alguma coisa assim nesse sentido. E aí foi descoberto depois que, na verdade, o Vasco ele tinha feito uma série de demissões, se não me engano, 90 demissões, e que não havia sido pagas essas demissões, e que depois houve, ao longo do tempo, um aumento do valor que o Vasco devia, porque o Vasco não compareceu para os acordos, ou fez os acordos e não cumpriu, alguma coisa nesse sentido. Então aquilo ali trazia um prejuízo e a comissão de sindicância apuraria. Mas existia, eu me lembro do discurso que foi feito por muitos que eram contrários a que houvesse essa abertura de sindicância, era um discurso sempre de que, mas aí assume o vice, que era, no caso, era do grupo Identidade. Não, porque assume o presidente do Conselho Deliberativo. Isso tudo está fora do contexto. Né? Na verdade, você fica com a sindicância, mas se você tiver um problema de impeachment, alguma coisa nesse sentido, você vai... aquele presidente vai sair, vai ser substituído por outro. Isso é outra questão. Mas ali era o início de uma comissão de sindicância. De qualquer maneira, não foi para frente nem a comissão de sindicância. É só para deixar claro, historicamente falando, o Grupo Amarelo, eu já vou te passar, Dário. O Grupo Amarelo, ele se posiciona como uma coisa... o Campelo era a pior coisa do mundo. Eles salvaram o Campelo em junho de 2018. Em 2019, não. Junho de 2019 é maio ou junho de 2018? Junho de 2019 eles foram contra. Fala, meu caro Dário. E portanto, houve, segundo eu entendi, duas tentativas de abertura de sindicância. E Isso. Qual era a base da primeira? Eu falei aqui agora há pouco. O problema de suposto desvio de rendas de jogos do Vasco. Foi denunciado por uma pessoa de dentro da administração do Vasco. Okay. Não, mas não passou, a sindicância não passou nem num caso, nem no outro. Um caso foi por 5 votos, outro foi, acho que por 8 votos, uma coisa assim. É isso. Basicamente, resumindo aí para o Fabrício, é isso.